Boa noite, Anderson. Boa noite. Estamos aqui para começar mais um Jornal RA. Hoje vamos ter como tema o uso das drogas na região de Imbituba. Começaremos agora com a entrevista de um usuário de cocaína na Praia do Rosa. E em seguida um flagrante de um homem alcoolizado que ateou fogo em sua própria residência. Estamos aqui, vamos falar agora com o morador da Praia do Rosa, o Bira. Ah, Jesus! Bira de Biraquera. Jesus! Mais conhecido como Bira aqui no rancho. Jesus! Jesus cheio de lenha. Ô Bira, já muita lenha pra queimar. Já tomasse uma hoje, Bira? Tomei um e vou tomar várias. Mas só cachaça por enquanto? Não, depois é só no coco. Só no coco e coco? Cocoína. Tá, Bira, para aí, Bira, para aí, seja famoso. Okay. Tu vem de onde, Bira? Aqui, ó. Mas tu tá vindo de onde, Bira? Eu tô vindo do coca. Do coca? Que coca? Ontem é cocoína. E o Bira está chegando em sua casa, filma lá. Estas são imagens registradas por um dos integrantes da equipe do Repórter Ação no dia 30 de 3 de 2010, por volta das 20 horas. As imagens mostram uma casa em chamas. O causador disso foi seu proprietário, um homem com aproximadamente 50 anos de idade, que estava sob o efeito do álcool. Pessoal, agora a gente tá com essa roupa aqui porque a gente tá sujo, tá? A gente tava trabalhando, mas a primeira parte do trabalho tá feita para provar para vocês que o que acontece com a pessoa usuária de cocaína. Muitas vezes começa a ficar alucinada, faz coisas como essas que a gente não entende, e isso prova o uso da droga em nossa comunidade. Obrigado. Estes foram os flagrantes do que o uso das drogas podem causar ao ser humano. Agora iremos falar um pouco mais sobre o assunto com entrevistas feitas em campo. E vamos entrevistar agora seu Maneca, dono do restaurante Casarão na Praia do Rosa. Boa tarde. Boa tarde. Quase noite, né? Seu Maneca, o que você acha da questão sobre liberação de drogas no Brasil? Positivo. Eu concordo plenamente porque existe droga muito pior do que maconha e outra qualquer droga, que são os traficantes. Então se é que liberar a droga, fica igual o cigarro, fica comum, fica normal, vai se matar quem quer se matar igual. Mas na verdade não tem nada contra a droga liberada. Sim, é pior ser ela privada para meia dúzia vender, botar as pessoas na criminalidade e ficar isento da situação deles. Certo. Então nas favelas tem a questão do tráfico e as pessoas têm que matar e roubar por causa das suas condições financeiras. Então você acha que simplesmente liberando acabaria o tráfico, ao invés de, por ser liberado, os viciados iriam parar de ser viciados ou iam continuar se drogando nas ruas e uma mãe poderia passar com o filho? Isso seria um exemplo ruim, não acha? Não, porque na verdade a droga, qualquer coisa é droga, desde que seja com excesso, pode ser cachaça, pode ser cerveja, pode ser uísque, qualquer coisa é droga. Até a comida com excesso também pode ser droga porque mata. Intoxica a pessoa, fica mal, tem que baixar hospitais, tem que fazer digamos, ter uma gestão logo imediata. Então eu penso que o que mais dá a criminalidade no país é a proibição, porque fica na mão de quem pode, e quem não pode, não pode. Então quem não pode passa a ser laranja para usar. Tá, então, certo, só mais uma pergunta aqui da minha parte. Então seria mais uma questão de, como eu falei, se as mães andassem com os filhos e vissem uma pessoa se drogando, seria questão de educação, cai nessa quem quer? Não é cai nessa quem quer. O vício é o seguinte, é uma coisa que às vezes não, mas a maioria das vezes o bom exemplo vem de casa, porque se o pai se droga, se o pai bebe, se o pai cheira ou se o pai fuma, ele não pode privar o filho disso. Isso aí não seria um excesso de pessoas com overdose nas ruas? Negativo. Hoje tem muito mais. Por quê? Porque é proibido. Então quando eles pegam, eles se intoxicam.
Ficam intoxicados porque querem fazer tudo ao mesmo tempo enquanto eles têm liberdade. E quando perder a liberdade de fazer isso a hora que quiser, não tem mais impune para ninguém, eles vão fumar a hora que quiser. Então, se eles fumar hoje, fumar amanhã, não tem problema nenhum. O pior é ele ficar proibido de fumar, porque o proibido é mais gostoso. Tá, então essa é a solução de terminar o tráfico. Não, não é a solução, é tentar. É uma maneira de a gente ter o outro lado da moeda, porque até agora só vimos. Aí o que acontece? Gera emprego para a polícia, junto com a desgraça. Gera emprego para o advogado, junto com a desgraça. Gera emprego para o juiz, junto com a não, e nem gera, acarreta. Fica uma coisa sobrecarregada. Enquanto processos ficam anos e anos nos tribunais por causa de porcarias. Então isso não ia ter mais esse crime. Certo. Agora só uma pergunta, que causa também uma polêmica. O fato da cachaça ser liberado, você acha que isso pode se aplicar nas drogas? Por exemplo, temos pessoas que são viciadas em cachaça também, isso é realidade no Brasil, mas nem por isso matam para comprar, porque por ter um preço baixo, as pessoas compram e quando uma mãe passa com o filho vai dizer, uma pessoa bêbada, embriagada por causa da cachaça. Mas ele está bebendo ali e não está prejudicando ninguém. Isso poderia também acontecer com as drogas, então, segundo a sua opinião? Sim, claro, porque a droga baixava o preço, baixava o valor dela, não teria mais preço, não seria mais comercial na verdade. Desvalorizada porque o pessoal ia plantar igual antigamente plantava o fumo em corda. Esse fumo de corda, eles plantavam para fazer o fumo em corda. Então, hoje não, hoje é industrializado. Mas o preço é liberado, o preço é mínimo. Agora, se não fosse liberado, seria um absurdo também. Imagine, pergunta o fumante que fuma um cigarro de qualquer marca, Souza Cruz ou Felipe Moura, qualquer marca de cigarro. Se proibir o cigarro, ele não vai dar o jeito de comprar? Não vai fazer o contrabando? Sim, claro que vai, penso eu. É uma necessidade, ele vai ter que ir atrás. Claro, é um vício, não é necessidade, é um vício que passa a ser prioridade para ele. Deixa de comer, deixa de andar, de passear, para dar uma cadeia de cigarro no bolso, em primeiro lugar. Certo, então, por aqui, pra mim tá bom. Vou ver se o Anderson tem alguma pergunta pra fazer pra ele. Não, eu já... Não? Então, pessoal, tá legal. Muito obrigado pela entrevista. Mas termine mais um episódio do Repórter Ação na Praia do Rosa. Boa noite. Estamos aqui com o seu Mauro e vamos entrevistá-lo sobre o assunto das drogas no Brasil. Boa noite, seu Mauro. Iremos fazer uma pergunta sobre a questão das drogas no Brasil. A pergunta é, você é a favor ou contra a liberação? Dependendo do tipo da droga, eu sou contra a liberação e a favor da liberação. Certo. Poderia citar alguns tipos e exemplos de quando é a favor ou contra a liberação delas? Seria a favor da liberação única e exclusivamente da maconha. O resto podia proibir tudo, junto com o álcool, que é uma outra droga que é liberada também e tem o mesmo efeito que qualquer outro tipo de droga. Certo. E qual é o seu motivo, assim, que você pode dar pra gente para ser a favor da liberação da maconha e das outras drogas, uma não liberação? Olha, a maconha, pelo que eu leio a respeito e tenho notícias a respeito, ela não faz mal nenhum para uso medicinal, uso terapêutico, esse tipo de coisa. Certo. Então, um dos motivos também seria que, por exemplo, a maconha, sua venda poderia ter um certo controle, quanto a de uma cocaína não, por causa que as pessoas teriam overdose e tal, e também liberando a maconha já era um jeito de combater um pouco um tipo de um tráfico e se concentrar mais em outros. Acredito eu que sim. De um modo assim, a maconha ser liberada, mas ser vendida como uma prescrição médica, ou ter uma quantidade restrita para o usuário, se aquilo. E agora, quanto ao resto, ser terminantemente proibido para acabar com o tráfico. Certo. Só uma opinião agora pessoal dele. Traficante, matando, roubando, enfim, traficando cocaína e outros tipos de droga, qual seria uma pena adequada? Para qualquer bandido desse nível, eu acho que prisão perpétua ou pena de morte. Certo? Essa foi a entrevista do seu Mauro. Muito obrigado. Boa noite. Estas foram algumas das entrevistas feitas na região de Imbituba. Agora acompanharemos as estatísticas de todas as entrevistas feitas. Foram entrevistadas 16 pessoas. 4 pessoas, isto é, 25% dos entrevistados, foram a favor da liberação das drogas no Brasil.
e 12 pessoas, isto é, 75% dos entrevistados, foram contra. Agora iremos falar um pouco mais sobre as drogas para esclarecer este assunto. Droga, em seu sentido original, é um termo que abrange uma grande quantidade de substâncias, que podem ir desde o carvão à aspirina. Contudo, há um uso coerente e mais restritivo do termo, remetendo a qualquer produto alucinógeno, ácido lisérgico, mescalina, etc., que leve à dependência química e, por extensão, a qualquer substância ou produto tóxico, tal como fumo, álcool, etc., de uso excessivo, sendo um sinônimo para entorpecentes. Conceito: droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, de animais e de alguns minerais. Exemplo, a cafeína, do café, a nicotina, presente no tabaco, o ópio, na papoula e a maconha, da cannabis. As drogas sintéticas são fabricadas em laboratório, exigindo para isso técnicas especiais. O termo droga presta-se a várias interpretações, mas ao senso comum é uma substância proibida, de uso ilegal e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe as funções, as sensações, o humor e o comportamento. As drogas estão classificadas em 3 categorias: as estimulantes, os depressores e os perturbadores das atividades mentais. O termo droga envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis. As psicotrópicas são as drogas que têm tropismo e afetam o sistema nervoso central, modificando as atividades psíquicas e o comportamento. Essas drogas podem ser absorvidas de várias formas, por injeção, por inalação, via oral ou injeção intravenosa. Tipos: depressivas. Diminuem a atividade cerebral e podem dificultar o processamento das mensagens que são enviadas ao cérebro. Exemplo: álcool, barbitúricos, maconha, diluentes, lança-perfume, clorofórmio, ópio, morfina, heroína e inalantes em geral, cola de sapateiro, etc. Alucinógenas. Drogas perturbadoras. Têm por característica principal a despersonalização em maior ou menor grau. Exemplos: cogumelos, LSD, êxtase e DMT. Estimulantes. Produzem aumento da atividade pulmonar, diminuem a fadiga, aumentam a percepção, ficando os demais sentidos ativados. Exemplo: cocaína, crack, cafeína, teobromina, presente em chocolates, GHB, metanfetamina, anfetaminas, como bolinha rebite, etc., podendo ou não atrapalhar o comportamento cerebral do indivíduo. Classificam-se como naturais. Uma droga é considerada natural quando ela não contém produtos químicos, nem pode ser produzida em laboratórios. Exemplos de drogas naturais são o ópio, a maconha e cogumelos alucinógenos. Semissintéticas. Drogas semissintéticas são produzidas a partir de drogas naturais, com alterações químicas feitas artificialmente em laboratório, como crack, cocaína, cristais de haxixe, etc. Sintéticas. As drogas sintéticas são aquelas produzidas a partir de uma ou várias substâncias químicas psicoativas que provocam alucinações no homem por estimular ou deprimir o sistema nervoso central. Alguns exemplos de drogas sintéticas são anfetamina, LSD, êxtase, etc. Com isto, esperamos ter sanado todas as suas dúvidas. Terminaremos aqui mais uma edição do RA Notícias. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anderson. Boa noite.